Compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, muitos que estão acompanhando a gente agora, estão ouvindo a Bandeirantes, têm escutado, acompanhado esse trabalho brilhante do repórter Lucas Josino, mostrando a situação da Cracolândia em São Paulo. Na verdade, há Cracolândias, né? É quase um complexo. E é um problema já antigo, já houve promessas solenes de que o problema desapareceria. Aliás, João Dória, quando foi prefeito de São Paulo, anunciou o fim da Cracolândia. E houve uma vasta operação ali, onde era a Cracolândia, e o que aconteceu foi que acabou ali e reapareceu em dezenas de lugares. Foi se multiplicando. E não foi apenas uma divisão dos que estavam ali, mas ao alcançar outras regiões da cidade, atraiu outras pessoas com sérios problemas, atraiu gente que usa esse tipo de situação e o problema alheio para cometer crime, para ganhar dinheiro. O problema se alastrou, voltou ao lugar original, mas manteve-se em outras regiões, ou seja, tornou-se ainda maior. João Dória foi embora, foi tentar o governo do estado, conseguiu, foi eleito. O problema lá permaneceu e lá permanece. Então, muitas vezes há mudanças e o poder público bate no peito. Livramos determinada área, agora não estão mais lá. Em boa parte dessas situações, quem decide que haverá uma mudança é o traficante, ou o conjunto de traficantes. Porque ali também não é aquele sujeito isolado, né, com uma trouxinha de maconha no bolso. Não, não, não. É uma coisa organizada. Tem dono, o pedaço tem dono. Não é qualquer um que vai lá vender, né? Tem dono. E eles decidem em determinado momento, ó, agora é para ir para lá. Ali vai ser mais interessante. E aqui tá ficando complicado. Vamos para lá agora. E vão. E aí o poder público bate no peito e diz: olha, saíram dali. Não, decidiram sair. Mas esse sujeito indefinido, né? Ele, na verdade, é composto de pessoas muito diferentes, distintas. Ali há personificações de dramas terríveis, de tragédias pessoais, há oportunistas, há gente que se perdeu ao longo da vida, perdeu completamente o norte, o prumo, perdeu a causa, perdeu coisas essenciais, ou entrou de gaiato, foi experimentar, tantos usam, e de repente se viu aprisionado no seu próprio corpo, numa dependência que é dilacerante. O crack, especificamente, a rapidez com que ele provoca a dependência no organismo, a rapidez com que ele degrada, a rapidez com que essa degradação produz uma outra ainda mais grave, que é o rol de referências morais. Tudo desaparece e passa a haver um objetivo. Eu preciso de recurso para consumir mais. Porque se eu não consumir, eu morro. Essa é a ideia. É a prisão onde o sujeito se mete, no seu próprio corpo. E aí ele perde referências, valores, parâmetros e sai buscando dinheiro, de que maneira for, para comprar mais. E para comer alguma coisa, enfim. E claro, havendo quem quer comprar, haverá o vendedor.
havendo demanda, haverá oferta. E, nesse caso, uma oferta organizada, com monopólio, e que diz ainda, agora vocês vão viver ali, vão consumir ali, vão ficar ali, vão andar pelas ruas daquela região, ficarão naquele curral, confinados ali. E aí, quando forem comprar, virão até mim, ou então vocês virão até aquele outro, ou até aquele outro. O pedaço tem dono, é um monopólio. Não é livre concorrência. E não é um problema de São Paulo. Hoje há Cracolândia em Paris. A cidade de São Francisco, na Califórnia, uma cidade conhecida por sua modernidade, seu cosmopolismo, né? E sempre um clima meio alternativo. Uma cidade muito especial e que está sendo degradada, corroída, destruída internamente por esses bolsões de consumo de drogas, também controlados, tais bolsões, por grupos organizados. Gangues, como eles dizem lá. Controlados. E também tornou-se rotineiro, comum, cotidiano. Aquele grupo de pessoas andando sem rumo, com olhar perdido, como se fossem ali pessoas autômatas, sem vontade própria. E tornaram-se pessoas sem vontade própria. E tem em São Paulo, tem no Rio, tem em várias cidades brasileiras, maiores ou menores cracolândias. Tem em Paris, tem em Lisboa, na tradicionalíssima Lisboa. Tem em São Francisco, tem em bairros de Nova York. Nova York, aliás, que está voltando, Nova York, a ter os problemas que tinha nos anos 80, né? Quando houve uma imigração de grupos delinquentes e uma emigração de habitantes de Nova York que saíram, foram para outros lugares, porque a cidade tornou-se insustentável. E isso foi corrigido com coisas simples, né? De uma administração que se preocupou com o assunto, que foi o Rodolfo Giuliani e tal. Depois perdeu-se, né? Trabalhando como advogado de políticos, inclusive do Trump, mas que fez uma administração notável, principalmente no combate à degradação em Nova York. Porque não é combate ao crime especificamente, é a degradação geral. E o problema não está só nessas vítimas diretas, né? Não está só no viciado, mas você vai destruindo, inviabilizando toda uma região, todo o entorno. Porque onde há essas cracolândias, há moradias, há prédios residenciais, há comércio. E aquilo vai se degradando, vai sendo abandonado, o comércio vai se inviabilizando, porque a região torna-se pouco atraente, há riscos, mesmo quando não há, as pessoas têm a sensação de que é uma região perigosa, de que é arriscado ir ali. O comércio vai perdendo os seus clientes, os seus consumidores, vai definhando, as paredes vão sendo atingidas ali por pichações aleatórias, os prédios vão perdendo o seu valor, quem mora ali já não sai em determinado horário, então onde havia uma padaria que funcionava até mais tarde, um bar que funcionava até mais tarde, uma banca de revistas que funcionava até mais tarde, já não há, 5 da tarde já tem gente baixando as portas, e alguns definitivamente
cerram as portas porque o negócio foi destruído. Há a questão da segurança, pessoas atacadas ou por bandidos profissionais ou por hordas de desesperados, né, procurando dinheiro para sustentar o vício. Isso vai se alastrando. Regiões inteiras vão sendo degradadas, destruídas. E as pessoas dizem, mas e a polícia? A polícia, em São Paulo, por exemplo. O policial, ele sabe que se de alguma maneira um daqueles dependentes é atingido numa ação policial, haverá problemas. Ele tem de agir, deve agir contra o traficante. Só que o traficante sabe disso. E muitas vezes ações policiais são respondidas, são recebidas agressivamente pelos usuários. Paus mandados. Ó, vocês vão lá e cercam o carro da polícia. E aí? E a polícia com essa limitação. Ela pode agir, deve agir, tem de agir contra o traficante, o explorador. Mas há uma série de problemas se ela age contra um dependente, um usuário. O que fazer? Ah, mas prenderam mais de 90 traficantes. Serão todos substituídos. Já foram. Não há o menor problema nessa linha de produção. Sai um, entra outro. Não há descontinuidade. Não há o menor risco para o alto comando do tráfico de que ali não haverá quem tome conta do negócio, de que não haverá o vendedor, que responde a um outro, que se reporta a um terceiro. A estrutura continua funcionando. A engrenagem continua de pé e funcionando. Você não vai tirar o vendedor. Então é preciso tirar o comprador, o dependente, o que está enclausurado em si mesmo, encarcerado no próprio corpo. Como tirá-lo? Discussão antiga. Remoção compulsória para internamento compulsório, para tratamento compulsório. Outros dizem não. Isso é inconstitucional. O sujeito tem o direito de ficar na rua, de morar na rua, mesmo quando já não é dono da própria vontade. Quando age como autômato, quando age de maneira automática. A vida ali é comer alguma coisa, dormir um pouco e consumir. E para consumir precisa de dinheiro. Então, se precisa de dinheiro, não tem como trabalhar naquelas condições, ele vai roubar, vai pedir, se não conseguir o socorro de alguém, ele vai roubar de alguém. Perdeu a própria vontade, perdeu parâmetros, referências. E o mesmo tem acontecido nessas outras capitais que eu citei aqui, em Lisboa, em Paris, em Nova York, aqui não há uma capital, mas a principal cidade dos Estados Unidos, em São Francisco, cidade importantíssima da Califórnia. Em todas essas cidades há o mesmo problema. O limite da ação policial. E o que a polícia diz? A nossa função é combater o tráfico. Os viciados, aqueles que estão doentes, e convenhamos, não é apenas uma doença do corpo, uma doença da alma. A polícia não tem como lidar com isso. Isso é uma atribuição de assistentes sociais, de médicos, etc. O Estado, enfim, é que deve ter uma estrutura para lidar com isso. E fica a interrogação. A retirada compulsória
internar aquelas pessoas compulsoriamente, dar um tratamento que pode ser eficaz, talvez pelo menos para a maioria, mas compulsoriamente, pode ou não pode? O Ministério Público, por exemplo, já se manifestou várias vezes, pelo menos parte do Ministério Público, é claro, o Ministério Público não é uma coisa única, né? Todos pensam da mesma maneira. Há pensamentos distintos lá dentro, é óbvio, mas uma parte importante considera que não pode. Mas é claro, o Ministério Público não decide. Essa é, ao fim, uma decisão do Judiciário. Qual é a decisão do Judiciário? O município e o Estado. Porque isso necessariamente é uma ação conjunta, né? Coisa é Nova York, onde a polícia é municipal. Então a decisão é do município. Outra coisa é São Paulo. Você tem a guarda municipal. Mas ações mais pesadas demandam a polícia do Estado. Polícia Civil, Polícia Militar. Não culpem a polícia. Não tem essa de, não, a polícia não faz nada. A polícia recebe do poder público, do poder executivo, da Secretaria de Segurança, ela recebe os limites. Tá aqui, ó. Vocês podem ir até aqui, vocês podem fazer isso aqui. Qualquer ação que vá além pode resultar em inquéritos, podem resultar até em ações na justiça contra policiais. Então a polícia tem o seu limite. E é óbvio, por outro lado, que a polícia não tem, nem deve ter, não cabe a ela ter, instrumentos para lidar com questões sanitárias, com assistência social, com tratamento médico. Essa parte não é da polícia. A polícia faz aquilo que o governo autoriza. Muitas vezes a lei autoriza. Não, às vezes os governos estabelecem limites muito mais restritos do que a lei. Ficam aquém da lei porque têm medo de repercussões. Então não deixam a polícia agir, mesmo dentro do círculo de legitimidade e de legalidade. Eles restringem ainda mais. A polícia fica amarrada, ela vai lá e faz o que é indispensável, que é tentar pegar quem vende, o dono do negócio, o explorador, o traficante. Isso se estende, por exemplo, você sabe que há um problema agora, quem conhece São Paulo, conhece a Avenida Paulista, claro, conhece o MASP, né? O vão do MASP, um achado, né, arquitetônico, formidável. E hoje ali, crianças, muitas crianças, sem ninguém, pelo menos aparentemente. Há muitos exploradores, né? E o poder público parece acreditar que não tem direito de impedir que essas crianças vivam ali exploradas por adultos que não aparecem, mas que no fim do dia ou da manhã vão lá cobrar. Quanto você conseguiu? Seja como for, vendendo, roubando, você tem de me dar tanto por dia. Às vezes parentes fazem isso. Crianças. 8 anos, cara. 10 anos. E o poder público lava as mãos, cruza os braços e fala, não posso fazer nada. Agora, inclusive, porque há abrigos, a prefeitura paga ONGs, etc., para que mantenham essas ONGs, mantenham abrigos. E muitos deles com vagas disponíveis, porque as crianças não vão, elas vão se quiserem. E a Câmara parece agora disposta a dizer o seguinte, não, as crianças podem entrar e sair, crianças e adolescentes, 24 horas por dia, entram quando bem entenderem, saem quando bem entenderem, e vão receber uma graninha, inclusive, e tal. Não percebem que haverá adultos que transformarão isso num negócio de arrecadação. E essas crianças
estão sendo pisadas não só pelos exploradores diretos, mas pelo poder público, que não faz nada. E lá na frente estarão onde? Na Cracolândia? Serão os novos explorados da Cracolândia? Passarão a vida assim, trocando de explorador? Explorado como criança, explorado no crime, porque é uma série de proteções, né? Se uma criança pratica um crime, ou um adolescente, há uma série de limites legais para a punição. Então, criminosos adultos usam, claro, essa mão de obra especial. E há a exploração do vício, da doença, a droga, o entorpecente, é algo antigo. Você tinha, claro, há séculos, entorpecentes naturais, etc. Mas no século XIX, aquilo vai ganhando um outro aspecto. Já não é um costume ali de povos nativos, isolados, que conhecem uma planta, que tira a dor, entorpece, né? Não, já não é isso. Mas havia estudos para tentar explorar a mente, os limites da mente, ou os espaços não conhecidos da mente. E com o avanço do estudo da química, isso foi avançando rapidamente. Bom, todo mundo sabe que na época do Freud, Sigmund Freud, a elite alemã, francesa, austríaca, usava cocaína. Mas era uma coisa ali de um gueto, né? De alguns estudiosos, de alguns cientistas, até de alguns milionários, gente da nobreza, ou em países republicanos, gente da alta burguesia. Não havia o consumo em massa, mas isso é sempre questão de tempo. E depois da Segunda Guerra Mundial, aquilo começa a crescer e surgem, claro, os ideólogos. Um sujeito que a gente cita muito aqui, o alemão Herbert Marcuse, e seus pensamentos. O Marcuse, que começou como um grande estudioso de assuntos políticos e sociológicos e terminou, lamentavelmente, escrevendo obras que hoje, infelizmente, essa parte ruim da obra dele, as derradeiras, influenciam gerações inteiras de acadêmicos, de jornalistas, de estudantes, de intelectuais. E ele que se imaginava marxista, né? Mas ele era basicamente o que o Marx chamava de intelectual do lumpesinato, né? Intelectual da classe média boêmia, da pequena burguesia boêmia, que não conhecia a realidade e ficava produzindo utopias, muitas delas que na verdade só produziam distopias. Mas não só o Marcuse, muitos intelectuais romantizaram, idealizaram a droga como um instrumento de resistência à exploração, à opressão, às ditaduras ou ao capitalismo liberal. Isso produz alguns movimentos de massa, como por exemplo a contracultura, né, o movimento underground, etc. E eu me lembro até de um velho leninista, já falecido, ele já era na época uma pessoa de idade, só 40 anos. E ele dizia, conversávamos a respeito ali, ele dizia: a contracultura é reacionária, do ponto de vista dele, né, leninista. E de fato, do ponto de vista marxista, é reacionária, porque ela tentava restabelecer a sociedade das corporações, do artesanato, a sociedade anterior à grande industrialização,
E por isso, para os marxistas, e principalmente os leninistas, né, digamos o ramo mais coerente em relação ao marxismo, do marxismo ao leninismo, isso é reacionário. Mas as drogas acabaram ganhando essa aura de resistência, ainda restrita a sua utilização à pequena burguesia, às universidades. Inclusive no Brasil, muitas vezes o uso da droga era tratado como uma espécie de resistência à ditadura, quando não era, né? O uso da droga não fazia cócegas na ditadura, não fazem ditadura alguma. Mas a sua proibição e era visto como um movimento libertário. Não era. Mas assim foi vendido por esses intelectuais que romantizaram o negócio. Mas ainda era algo restrito. Algo restrito. Principalmente as mais caras, né? LSD, cocaína. E, na verdade, quando as pessoas começaram a achar que aquela calça que era usada pelos rancheiros e mineiros e vaqueiros dos Estados Unidos era um protesto, né, contra a calça social, e aí começaram a usar o jeans, o que fez a indústria? Ah, vocês querem jeans? Tomem jeans! Mas espera aí, vocês que têm dinheiro, tem aqui um jeans melhor, de marca, dá status usar esse jeans. O rock é o grande movimento de resistência. Vocês querem rock? Tomem pilhas de discos, bons e ruins, antológicos, mas outros porcarias, lixos, degradação em forma de música, outros obras-primas. Mas tomem. Acreditem que estão contestando, que estão enfrentando o sistema, né? Essa coisa abstrata. E industrializaram tudo. Vocês querem camiseta do Che Guevara? E foi uma geração que tentou bater no liquidificador Jimi Hendrix com o Che Guevara. Mas isso ficou lá atrás. A droga se popularizou, se alastrou e foi para todos os cantos. Hoje há crianças usando um baseado que seja. Há executivos, gente que trabalha e tal, mas que antes de ir para a reunião cheira a cocaína, cheira uma fileirinha ali para chegar bem ligado, bem esperto. Mas isso é apenas consequência. Seja o sujeito que vai de terno na reunião, sem dar bandeira, seja aquele trapo em que se tornou um ser humano consumido pelo crack, isso tudo é consequência de uma grande degradação destes tempos. Uma grande degradação social, cultural, política. Uma grande degradação. E há gente explorando, não só o sujeito que vende, não, esse também é explorado nessa linha de produção. Há gente que nem toca em droga, mas que quer sociedades de autômatos, de gente sem vontade própria, sem controle próprio, sem domínio próprio, sem tempo para questionar, para pensar, para enfrentar, para derrubar. É muito mais complexo. E, pelo jeito, a degradação continuará, porque não há muitos sinais de que essa complexidade será enfrentada. Ronald. Bandeirantes Acontece na Rádio Bandeirantes, sempre o tema de abertura do Acontece vira podcast, eu Entendendo a Notícia, procure aí, daqui a pouco já vai estar à sua disposição no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br e em todos os principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.